Ela era uma milionária cercada de luxo, poder e mentiras, mas tudo desmoronou quando flagrou o noivo com sua melhor amiga. E o mais inacreditável, o verdadeiro amor dela sempre esteve ali, de mãos sujas de terra cuidando do jardim. O que aconteceu depois vai te surpreender. Já se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer e comenta aqui de qual cidade você está assistindo. Quero muito saber até onde essa história vai chegar. Clarice cresceu cercada de luxo. Filha única de um casal visionário, fundadores de uma das maiores redes de hotéis do país, ela foi educada nos melhores colégios, aprendeu 5 idiomas ainda na juventude e conheceu mais de 20 países antes mesmo de completar 25 anos. A beleza elegante, o porte confiante e o olhar firme sempre chamaram a atenção, mas era sua inteligência que realmente impressionava. Ao completar 30 anos, após a morte precoce de seus pais, Clarice assumiu a presidência da rede de hotéis da família. Mesmo jovem, mostrou-se uma líder nata. Em pouco tempo modernizou os negócios, lançou resorts de luxo e fez a empresa dobrar de valor. Era admirada, respeitada e temida por muitos no mundo corporativo. Só que, mesmo com toda essa força, existia algo que Clarice não sabia comandar: o próprio coração. Foi em um evento beneficente que ela conheceu Arthur, um empresário de olhar penetrante, sorriso fácil e fala doce. Arthur era exatamente o que a alta sociedade considerava um bom partido. Bonito, articulado, ambicioso, dono de uma pequena rede de restaurantes sofisticados e sempre cercado de gente influente. Desde o primeiro encontro, ele demonstrou um interesse encantador por Clarice. Sabia exatamente o que dizer, como elogiá-la, como fazê-la rir depois de um dia difícil. Em pouco tempo, Arthur a envolveu em uma relação que parecia tirada de um conto de fadas moderno. Viagens românticas para Paris, jantares à luz de velas nas sacadas dos hotéis mais caros do mundo, presentes luxuosos, festas com famosos. Era como se Clarice, que sempre cuidou de tudo sozinha, finalmente tivesse encontrado alguém para cuidar dela. Alguém que a via como mulher e não só como uma empresária poderosa. Eles ficaram noivos em uma cerimônia íntima nas Maldivas, cercados de amigos e champanhe caro. As redes sociais explodiram com fotos do casal, os comentários sempre exaltando o quanto formavam um par perfeito. Clarice sorria em todas as imagens, e aquele sorriso parecia sincero. Naquela época, Clarice acreditava que finalmente tinha tudo. Um império construído com esforço, uma vida de sonhos e um amor que para ela era o que faltava para completar o quadro. Mas o que ela não sabia é que havia algo escondido por trás daquele cenário perfeito, algo sombrio, algo que muito em breve faria tudo desmoronar de forma cruel e inesperada, porque às vezes o luxo pode esconder feridas e o sorriso mais bonito pode ser só uma máscara. Era uma terça-feira comum. O sol brilhava lá fora e Clarice tinha acabado de encerrar uma reunião importante na sede da empresa. O projeto havia sido aprovado. Os investidores estavam animados e tudo parecia estar no caminho certo. Em vez de seguir direto para outro compromisso, ela decidiu algo incomum: voltar para casa mais cedo, tirar algumas horas para si mesma, algo raro em sua agenda lotada. Ela entrou pela porta da frente da mansão em silêncio, tirou os sapatos para não acordar ninguém, como se o instinto soubesse que havia algo fora do lugar. Andou pelos corredores decorados com obras de arte, sentindo um estranho frio no peito. Os empregados não estavam por perto, provavelmente nos fundos da casa. A casa, que antes era sinônimo de segurança, agora parecia vazia. Subiu as escadas devagar, ouvindo vozes abafadas no quarto. Riu de si mesma. Talvez Arthur esteja numa chamada de vídeo, pensou. Mas ao se aproximar da porta entreaberta, ouviu um sussurro, uma risada e um nome, o dela. Empurrou a porta devagar e por um segundo o tempo parou. Arthur,
O homem com quem ela dividiria a vida estava na cama com outra mulher. Não qualquer mulher, era Helena, sua amiga de infância. Aquela que dividiu segredos de escola, que dormiu em sua casa tantas vezes que era quase parte da família. Aquela que segurou sua mão no enterro dos pais. Aquela que ela mais confiava. Clarice ficou estática. O coração batia tão forte que mal conseguia ouvir os gritos que ecoavam na sua mente. Os dois a viram. Helena tentou cobrir o rosto. Arthur balbuciou alguma desculpa esfarrapada. Mas nada fazia sentido. Era como se tudo tivesse se partido em 1000 pedaços diante dos seus olhos. Ela não gritou, não chorou. Apenas deu meia volta, desceu as escadas com passos firmes, como se o corpo tivesse assumido o controle para que a mente não desmoronasse ali mesmo. Ao atravessar o portão, sentiu o ar faltar. Aquilo não era apenas uma traição amorosa. Era uma facada na alma, uma dupla traição, do homem que ela amava e da amiga que mais confiava. Nos dias seguintes, Clarice se isolou. Cancelou reuniões, desligou o celular, mandou todos os empregados embora por tempo indeterminado. A mansão ficou silenciosa como ela. Passava horas sentada no jardim, olhando para o vazio, revivendo cada momento, cada sorriso falso, cada "eu te amo" mentiroso. Começou a lembrar de tudo com outros olhos. Arthur nunca olhava nos olhos dela quando falavam de futuro. Helena sempre estava por perto demais, íntima demais. Como não viu? Como pôde confiar tanto? E mais do que isso, quem realmente a amava por quem ela era? A dor não era apenas da traição. Era a descoberta amarga de que, por mais poderosa, bonita ou rica que fosse, ainda assim era vulnerável, sozinha, cercada por gente que desejava sua vida, não sua companhia. Pessoas que se encantavam com o brilho, mas nunca se interessaram em ver a alma por trás dele. Clarice começou a duvidar de tudo, de si mesma, de sua capacidade de escolher, de confiar, de amar. Sentia como se houvesse um buraco dentro do peito, um vazio que nenhum dinheiro podia preencher. Não queria mais saber de relacionamentos, de eventos, de gente sorrindo com segundas intenções. Era o fundo do poço. Mas foi ali, entre as flores do jardim e as lágrimas silenciosas, que ela encontraria, sem saber ainda, o início de algo novo. Um olhar sincero, um gesto simples, alguém que não usava terno caro, mas carregava uma verdade rara. A ferida ainda estava aberta, mas algo estava prestes a mudar. Depois da traição, Clarice se fechou para o mundo. A mansão, antes cheia de vida e movimento, agora era um lugar silencioso, quase melancólico. Ela passava horas caminhando descalça pelo jardim, como se o contato com a terra e o cheiro das flores pudessem aliviar a dor que queimava dentro do peito. Era o único lugar onde conseguia respirar sem chorar. E foi ali, entre as roseiras e os bancos de pedra, que ela começou a perceber algo. Ou melhor, alguém. Tiago sempre esteve lá. Era o jardineiro da propriedade há mais de 3 anos. Um homem de fala mansa, roupas simples e mãos calejadas de tanto cuidar da terra. Nunca passava dos limites, nunca forçava conversa. Cumpria seu trabalho com dedicação, como quem cuida de algo sagrado. Clarice nunca havia realmente reparado nele antes. Mas agora, com o coração despedaçado e os olhos mais atentos ao que o dinheiro não podia comprar, ela começou a enxergá-lo. Ele regava as plantas com cuidado, podava os arbustos com delicadeza, como se cada flor fosse um pequeno tesouro. Às vezes, cantava baixinho, com uma voz rouca e tranquila, quase como um sussurro. Era naquele som suave que Clarice encontrava um alívio que os médicos e terapeutas não tinham conseguido oferecer. No início, os dois apenas se cruzavam. Ela sentava em um banco perto das azaleias, e ele continuava seu trabalho, respeitosamente calado. Mas havia algo nos olhos de Tiago, um olhar limpo que não pedia nada, não julgava, apenas sentia. Clarice passou a reparar mais, no jeito que ele olhava para as flores e para ela.
Era um olhar que dizia: eu sei que você está sofrendo e eu entendo. Foi em uma manhã nublada que o silêncio entre eles foi quebrado pela primeira vez. Essas flores estão morrendo? Perguntou Clarice, apontando para uma fileira de lírios que pareciam murchos. Tiago se aproximou com calma e respondeu: estão machucadas pelo frio, mas vão voltar a florescer. Só precisam de tempo e cuidado. Ela não respondeu, mas aquele comentário simples, quase bobo, tocou algo dentro dela. Talvez ele estivesse falando das flores, ou talvez estivesse falando dela. Naquele dia, ela ficou observando Tiago trabalhar por mais tempo do que de costume. Ele, por sua vez, não olhou diretamente para ela, como fazia a maioria dos homens, mas continuou ali, presente, sem invadir. Os dias foram passando e os encontros no jardim viraram quase um ritual. Conversas pequenas se transformaram em histórias compartilhadas. Clarice contou sobre os pais, sobre a solidão de ser rica, sobre como era acordar em uma cama enorme e sentir um vazio que nem 1000 travesseiros preenchiam. Tiago não interrompia. Ele ouvia como poucos, com atenção, com alma. Em troca, contou um pouco de sua vida simples. Vivia em uma casa pequena com a avó, gostava de ler livros antigos e tinha uma fé bonita que não empurrava para ninguém. Contou que havia amado uma mulher no passado, mas que ela o deixou por um homem com mais dinheiro. Disse isso sem mágoa, apenas como quem aceitou as voltas da vida. Clarice sentia que, ali no jardim, podia ser ela mesma, sem maquiagem, sem salto, sem precisar provar nada. Tiago era o primeiro homem que realmente a escutava com o coração, que se interessava por sua dor, não por sua imagem. Era o primeiro que a fazia rir com histórias simples, como quando tentou plantar tomates e só colheu mato. Às vezes, eles se sentavam lado a lado, em silêncio, olhando o pôr do sol por entre os galhos das árvores. Não precisavam dizer nada, e isso era o mais bonito, porque pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não doía. Clarice ainda não sabia o que estava nascendo ali. Era algo novo, frágil, mas também forte, como uma flor que ressurge após a geada. Ela, que havia sido traída, ferida, desacreditada no amor, começava a sentir que ainda existia esperança. E essa esperança vinha de onde ela menos esperava, das mãos humildes de um jardineiro e do olhar sincero de um homem comum, mas extraordinário no que carregava dentro de si. Ninguém esperava isso de Clarice. Depois da traição devastadora que sofreu, todos ao seu redor apostavam que ela voltaria correndo para o ex, que perdoaria a Arthur, como tantas mulheres da elite já fizeram, só para manter as aparências, a posição, o status de casal perfeito nas colunas sociais. Outros achavam que ela, no auge da dor, se jogaria em uma nova relação vazia, com outro homem rico, apenas para calar as fofocas e manter sua imagem intacta. Mas Clarice surpreendeu o mundo, e até a si mesma. Ela escolheu o improvável, escolheu o mais simples, escolheu Tiago. Sim, o jardineiro. O homem das mãos calejadas e do coração imenso. O homem que nunca se sentou à mesa com empresários ou usou um terno de grife, mas que tinha algo que ninguém mais ao redor dela possuía. Verdade nos olhos. O amor entre eles não foi um fogo de palha. Foi um cuidado que nasceu devagar, como as flores que ele cultivava com tanto zelo. Começou nos silêncios compartilhados, nos olhares discretos, nas conversas leves sobre a vida, até se transformar em algo mais. Algo que Clarice nunca havia sentido antes: segurança emocional. Com Tiago, ela não precisava parecer perfeita. Podia chorar, podia rir alto, podia andar descalça no jardim e contar seus medos sem ser julgada. Mas quando esse sentimento veio à tona, o mundo não perdoou. A alta sociedade reagiu com desprezo. Convites para eventos sumiram. Parceiros de negócios começaram a tratar Clarice com condescendência, como se ela tivesse enlouquecido.
Sorrisos falsos se transformaram em cochichos maldosos. Muitos achavam que Tiago era um oportunista, que estava se aproveitando dela. Outros diziam que ela estava passando por uma fase que logo voltaria ao normal. Até dentro da própria família, ela encontrou resistência. Uma de suas tias mais próximas a chamou para conversar e disse num tom frio: "Você vai mesmo trocar tudo isso por um jardineiro? Ele não é do seu mundo, Clarice." Ela engoliu seco, porque doía. Doía ver como ninguém conseguia enxergar além da profissão, além do sobrenome simples, além das roupas sem marca. Ninguém via o que ela via. Um homem íntegro, com caráter, com um coração raro. Um homem que não queria nada dela, só queria estar ao lado dela. Tiago, por sua vez, sabia que não seria fácil. Ele via os olhares, ouvia os sussurros, mas nunca recuou, nunca tentou se esconder, nunca pediu que ela desistisse do que era. Pelo contrário, dizia com a voz firme e o olhar calmo: "Se você quiser ir, eu vou entender, mas se ficar, eu vou cuidar do seu coração como quem cuida de um jardim, com paciência, com respeito e com amor de verdade." E ela ficou. Clarice sabia que estava indo contra tudo que aprendeu, que estava pisando em um território desconhecido, mas também sabia que amor de verdade não vive de aparência, vive de presença, de gesto simples, de parceria real. Juntos, começaram a construir algo novo, um relacionamento com base em verdade, em cuidado mútuo. Clarice, que antes vivia cercada de luxo e solidão, agora se sentia acompanhada mesmo nos momentos mais simples, como ao tomar café da manhã na varanda, com o cheiro das flores e a brisa leve tocando o rosto. Aos poucos, ela foi se libertando da necessidade de agradar os outros. Aprendeu que o coração não obedece à etiqueta social, que é possível se reconstruir mesmo depois de ser traída, mesmo depois de ser desacreditada, porque o amor verdadeiro não se compra. Ele nasce nos lugares mais improváveis, floresce entre os escombros, e quando é verdadeiro, nem o preconceito consegue arrancar suas raízes. E assim, Clarice renasceu, não como a mulher perfeita que todos esperavam, mas como uma mulher inteira, forte, amada, viva. Clarice sabia que aquele era o ponto de virada. Depois de tudo que viveu, o glamour, a traição, a dor e o renascimento, ela olhou para a vida ao seu redor e finalmente enxergou com clareza. E percebeu, não queria mais aquilo. Não queria mais festas frias com sorrisos falsos, nem reuniões em salas de vidro com olhares de interesse. Nem queria mais acordar sozinha numa cama de lençóis caros, sentindo-se vazia. Ela queria paz, queria verdade, queria Tiago. Foi numa manhã silenciosa que ela tomou sua decisão. Estava sentada ao lado dele, tomando café em uma varanda simples da casa da avó dele, quando sentiu, pela primeira vez em muitos anos, que o coração estava calmo. Não havia pressa, nem máscaras. Só o som dos passarinhos, o cheiro de café fresco e a presença de um homem que olhava para ela como se a enxergasse por dentro. Naquela mesma semana, Clarice colocou a mansão à venda. Aquela casa que por tanto tempo foi símbolo de poder e status. Agora era só um lugar cheio de memórias dolorosas. Ela não hesitou. Cada cômodo, cada móvel, cada quadro pendurado nas paredes, tudo aquilo fazia parte de uma vida que ela não queria mais viver. Também decidiu se afastar da presidência da empresa, não por fraqueza, mas por sabedoria. Entregou o comando a um conselho de confiança, com profissionais competentes que já conheciam o negócio. Continuaria como acionista, claro, mas livre do peso que carregava desde jovem. Pela primeira vez, ela escolheu a si mesma. E então, sem alarde, sem manchetes, sem precisar provar nada a ninguém, Clarice partiu. Ela e Tiago se mudaram para uma vila simples à beira-mar. Um lugar esquecido pelos grandes empresários, mas cheio de vida, de pessoas reais, de brisa salgada e pores do sol que pareciam pintar o céu com tintas divinas. Lá,
Os dois abriram uma pousada pequena, charmosa, feita com madeira reaproveitada e decorada com plantas cultivadas por Tiago. Clarice cuidava da recepção, das reservas e dos hóspedes. Tiago cuidava do jardim, das reformas e do café da manhã. E à noite, sentavam-se juntos na varanda da pousada, de mãos dadas, olhando o mar. Conversavam sobre o dia, riam das trapalhadas dos hóspedes, sonhavam juntos. Ela aprendeu a viver com menos e descobriu que menos era tudo o que ela precisava. Porque ali, naquela vila esquecida pelo tempo, Clarice encontrou algo que nunca teve em meio às paredes douradas da mansão. Paz de espírito. Ali, ela era amada não pela fortuna que possuía, mas pela mulher que era. Ali, ela acordava com o coração leve e dormia com a alma tranquila. E todas as manhãs, quando olhava Tiago preparando o café com aquele mesmo sorriso sereno de sempre, ela se lembrava da escolha que fez. Uma escolha corajosa. Uma escolha difícil, mas, acima de tudo, uma escolha feita com amor. Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal, deixe seu like e comenta aí embaixo. Você acredita em um amor que nasce do improvável? Quero ler sua opinião.